Amigos do canal, vamos para a terceira e última parte do resumo da declaração de fé da Assembleia de Deus que eu tinha prometido, né? Estou um pouco atrasado, algumas atividades têm me limitado, mas eu vou buscar concluir aqui hoje esse resumo. O resumo da declaração de fé, nós já estamos partindo para o final. Hoje nós vamos estudar alguns itens. Primeiro, 15. A verdadeira adoração. Como é que a Assembleia de Deus vê a adoração? Cremos, professamos e ensinamos que a adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e porque por suas obras. Seguimos o modelo bíblico da adoração cristã, sem nenhuma representação visual. Aqui estão incluídas as coisas que estão nos céus e na terra, como manda o segundo mandamento do Decálogo. Isso se faz necessário considerando ainda a reverência a Deus. Assim, prestamos nossa adoração e nosso louvor em termos espirituais e imateriais, sem o uso de imagens de escultura ou de qualquer outro tipo de representação. Ou seja, a Assembleia de Deus, evidentemente, ela não se curva a nenhum tipo de ícone, né? Nós adoramos um Deus que é invisível, mas que não é visível, não é palpável, mas ele é sentido. Nós sentimos a Deus. Como tem um texto lá que fala que o vento ele vai para onde quer. Nós sentimos o vento, né? Nós sentimos o vento passar por nós. O Espírito Santo de Deus, ele age em nós, ele habita em nós. E nossa adoração é a esse Deus sem rosto. É um Deus que ninguém vê, né? Mas é um Deus que se sente, é um Deus que, como diz a sua palavra, ele habita em nós. Então, nós adoramos a Deus e rejeitamos qualquer manifestação que aponte para dizer que ali Deus está. Deus, como diz a palavra dele, ele é espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós também adoramos a Deus como crentes individualmente e em todo o tempo. Ensinamos que a verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e é expressa com obediência à vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica ao Senhor da Igreja. Os elementos do culto consistem em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das Sagradas Escrituras ou testemunho e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. Entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, exceto se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias. Evidentemente, eu sei que alguém aqui pode se ater a isso, ofertas, né? Valores financeiros. Quer queiramos ou não, ofertar é uma forma de adorar a Deus, né? O que se faz com as ofertas é a responsabilidade de cada um, né? Se formos honestos, aquilo que se oferta a Deus é usado de maneira adequada, destinado corretamente. Então eu não estou aqui para falar de como A, B ou C destina aquilo que chega nas salvas da igreja, que chega nas tesourarias das igrejas. Eu não tenho poder de falar isso. Eu posso falar pela minha. Pela minha, o que chega lá é devidamente aplicado naquilo para o que se destina. Manutenção da igreja, assistência aos necessitados. A finalidade basicamente é essa, tá? Graças a Deus, eu, por exemplo, eu não preciso de dinheiro de igreja. Eu tenho minha atividade profissional e é dela que eu vivo. Então, para muitos aí que às vezes criticam pastores, eu sou pastor, mas sou um pastor que não dependo, graças a Deus, de finanças da igreja. Eu tenho a minha atividade profissional e é daí que eu tiro o meu sustento, tá? Inclusive, aquilo que me seria de direito é destinado em favor de quem precisa. Então,
nós ofertamos. E eu particularmente, sou totalmente favorável a isso, né? Porque a igreja, infelizmente, a igreja ela está no mundo, a instituição ela precisa sim da manutenção. Então nós adoramos a Deus, as nossas adorações são essa: oração, louvor, leitura bíblica, exposição da palavra, testemunhos, ou seja, é a nossa dinâmica de culto, né? Nós louvamos, nós adoramos. O jejum é uma prática entre nós, na vida diária dos crentes individualmente e também em reuniões de culto, com um objetivo específico, como acontecia nos tempos bíblicos. Ou seja, o jejum ele não é para ser feito, hoje eu vou fazer jejum. Mas por qual motivo? Porque eu quero fazer. O jejum tem uma finalidade. Se você faz jejum por fazer, você precisa conhecer a palavra. Aprenda a palavra para você corrigir essa sua deformação espiritual, porque isso é uma deformação espiritual, ok? 16. A igreja e o Estado. Como é que a igreja deve se relacionar com o Estado? Isso é uma coisa muitíssimo importante. Vamos ver. Cremos, professamos e ensinamos que Deus constituiu autoridades para administrarem a vida em comunidade e exercerem juízos nas sociedades, pelo bem da coletividade. Com esse ensino, a Bíblia elimina a possibilidade da igreja desconsiderar as autoridades constituídas. Nós precisamos aprender a respeitar as autoridades constituídas. Tem muito crente falando muita besteira nas redes sociais. É sinal de que está desconhecendo a palavra. Pelas autoridades, nós precisamos orar. Eu sou cidadão, eu também sou, mas eu sou um cidadão que tem conhecimento espiritual. E como crente, como servo de Deus, eu preciso me adequar àquilo que a Bíblia me ensina e me instrui com relação às autoridades, né? Muitas pessoas fazendo chacota, xingamento, debochando. Se você acha que eu concordo com tudo que está aí, eu não concordo, não. Mas a duras penas eu tenho aprendido pela palavra que eu tenho que me colocar na minha posição como crente, respeitar as autoridades, ainda que elas sejam muitas vezes indignas. Eu oro ao Senhor para que o Senhor faça aquilo que nós entendemos que precisa ser feito. Mas precisamos respeitar as autoridades. Eu não vou nem dizer as nossas autoridades, as autoridades, que às vezes esse nosso aí fica pesado, né? Mas nós precisamos aprender a respeitar as autoridades. O Estado é o povo politicamente organizado exercendo a soberania em um território. A Igreja do Senhor Jesus Cristo vive em sociedade e respeita o Estado, colaborando com as autoridades que o representam na preservação da ordem pública e na formação de cidadãos de caráter íntegro e honesto, produtivos e conscientes de que a autoridade é ministro de Deus para o bem. Deveria ser, né? Por outro lado, esses mesmos cidadãos são também conscientes de que a verdadeira pátria de um cristão está nos céus. Tem aquele hino, né? Da linda pátria estou, bem longe e cansado estou. Eu tenho de Jesus saudades. Quando é que vou? A nossa pátria é o céu. Enquanto estamos aqui, temos que cumprir com as nossas obrigações, né? Por outro lado, esses mesmos cidadãos também são conscientes que a verdadeira pátria do cristão é o céu e de que são, por isso mesmo, cidadãos do reino de Deus. Reconhecemos a legitimidade das autoridades constituídas e ensinamos nossa submissão a elas. Temos, porém, a Bíblia Sagrada como a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia Sagrada, ela se sobrepõe. Ela é a nossa regra de fé e prática, né? Ela é a nossa orientação, ela é a nossa constituição espiritual. Enquanto organização civil, a Igreja está submetida ao Estado, tendo como limite de tal submissão os preceitos bíblicos, de sorte que, em caso de conflito entre as normas emanadas do Estado e a Bíblia, esta prevalece sobre aquelas. Mais importante obedecer a Deus do que aos homens.
Sendo um direito público subjetivo de natureza política, o sufrágio, ou seja, a eleição, o voto, né, decorre naturalmente de nossa condição de cidadão, pelo que, como cidadãos cristãos, podemos votar, ser votados e participar da organização e da atividade do poder estatal, decorrendo naturalmente da nossa condição de cidadão. O direito de sufrágio é um direito público subjetivo de natureza política, pelo que, como cidadãos cristãos, podemos votar, ser votados e participar da organização e da atividade do poder estatal. Aqui fica um chamado de atenção. Eu sei que talvez algumas pessoas que me vejam venham até me criticar com relação a isso, mas eu sou 100% contrário à sugestão de votos em quem quer que seja. Eu sou pastor. Como pastor, eu devo orientar aquele que está sob a minha orientação espiritual a buscar ao Senhor, a ler os currículos de cada candidato e ver quais são as suas propostas. Nós, por exemplo, nós somos contra uma série de coisas. Nós somos a favor da família, nós somos contra o aborto, nós somos contra a legalização de drogas, nós somos contra uma série de coisas aí que estão e que são prejudiciais à nossa prática de fé. São prejudiciais, que nós entendemos prejudiciais à nossa sociedade. Ou seja, se você tem um candidato que é a favor de práticas que nós sabemos que conflitam com os nossos interesses espirituais, evidentemente que eu não voto nessas pessoas. Mas eu nunca posso dizer vote em A, vote em B e vote em C. Eu não tenho esse direito. Eu não posso ser cabo eleitoral dentro da igreja. Então, o que fica aqui esse chamado de atenção. Eu sou de um tempo que a autoridade legislativa, ela chegava na igreja, ela era apresentada como tal, ela era reverenciada, claro que era, né, reconhecida como autoridade, mas ela ficava no seu cantinho, sentadinha. Era dado a ela um lugar de destaque, nunca o púlpito, nunca o púlpito. E as pessoas era apresentada. Mas hoje em dia, nós estamos indicando em quem votar, nós estamos levando para os nossos púlpitos pessoas indignas. E eu posso deixar bem claro, Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. A igreja, ela não pode se associar ao poder temporal. Ela não pode se associar a práticas que não condigam com a sua finalidade. Existem leis, e inclusive é uma prática delituosa nós, dentro da igreja, fazermos campanha política. Então que fique claro isso, talvez você não saiba disso. Mas você que é pastor, você que é líder, não é adequado e é ilegal, é ilícito, é ato ilícito você levar alguém, um candidato, para dentro da sua igreja para sugerir que a igreja vote naquele candidato. Como pastor, eu devo instruir, dizer, você precisa votar porque o seu voto é importante. Faça uma análise dos candidatos que estão aí. Você sabe quais são os partidos nos quais você não deve votar. Não sou eu que vou dizer isso. Ah, pastor, mas eu sou tão humilde, eu não entendo essas coisas. Então eu te sugiro que você leia. Eu não vou te direcionar. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Mas você sabe exatamente quais são os partidos que lutam pela desconstrução da família. Você sabe. Muitas vezes você sabe quais são os candidatos que são a favor de práticas nefastas, danosas à nossa sociedade e à família. Então você não vota neles. O que eu vou dizer para você? Ore ao Senhor e busque conhecer o candidato que você está se expondo. Ah, porque o camarada me deu um milheiro de tijolo. Não vote nele porque esse milheiro vai se tornar em milhares de milheiro para ele. Ah, eu voto no sujeito porque ele me deu dentadura, porque ele me deu jogo de camisa, porque ele me deu bola, tudo que ele te deu ele vai tirar 100 vezes mais.
Tenha certeza disso. Vote no candidato pelas propostas que ele tem. E se você conhece o seu passado, né? O seu passado, você já sabe o que ele fez. Não esqueça do seu passado. Então, se ele já fez coisas boas, vote nele. Ah, ele entrou, ganhou salário, ele tinha uma casinha e agora ele tem um palacete. Não vote nesse camarada. Não vote, porque alguma coisa aí está errada. Muito bem. Sobre leis. Cremos e professamos e ensinamos que a lei de Moisés ou a lei do Senhor é de origem divina. A lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade, porque por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. Ela foi dada por Deus aos israelitas por meio de Moisés. A chamada lei moral, lei cerimonial e lei civil são, na verdade, três partes de uma mesma lei que o Senhor Jesus já cumpriu na sua totalidade. Os preceitos morais são os que tratam dos princípios básicos morais, sem concessão, válidos para todos os povos e em todas as épocas e em todos os lugares. A lei cerimonial, ou seja, a lei dos sacrifícios, né? Essa daí ela já foi abolida quando Jesus morreu na cruz. A lei civil diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Eram regulamentos jurídicos e instruções que regiam a nação. A lei não salva e nem é essa a sua função. Ninguém é justificado pela lei das obras. O homem não é justificado pela lei das obras. Nós sabemos disso, né? Pela graça vocês são salvos no meio da fé, isso vem no meio é dom de Deus. O Senhor Jesus cumpriu toda a lei, os preceitos morais, cerimoniais e civis. A função da lei era transitória. Ela foi dada por causa do pecado até a vinda do Messias e serviu para nos conduzir a Cristo. Ela era um condutor, ela era um aio, ela era um instrutor, né? Nos conduziu a Cristo. No entanto, a verdade moral contida na lei foi resgatada sob a graça e adaptada a ela. Ou seja, os princípios morais. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? Isso aí é uma lei espiritual. Mas a lei moral, honrarás teu pai e tua mãe, não dirás falso testemunho, e outras coisas mais, né? Não adulterarás, né? É outra. Os 10 mandamentos. Cremos e professamos e ensinamos que os 10 mandamentos, também chamados de decálogos, são os preceitos que Deus entregou a Moisés para a orientação da vida do povo de Israel. Cremos que ninguém é salvo por cumprir os 10 mandamentos. Então, entretanto, o que decálogo nos mostra a orientação de Deus para uma vida abençoada e próspera. Não terás outros deuses diante de mim, aponta para a exclusividade que devemos devotar a Deus. Não farás para ti mais de escultura nos ensina que não precisamos de objetos como intermediadores entre nós e Deus e rejeitamos toda forma de idolatria. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quanta gente tomando o nome do Senhor em vão, né? Lembra-te do dia de sábado para o santificar e a ordem para respeitar o dia do descanso, pois no sétimo Deus descansou. Evidentemente que nós entendemos hoje que o nosso dia é o dia em que Jesus ressuscitou, que é o domingo, né? Então nós entendemos que o nosso dia do descanso é o domingo. Isso aqui era uma instrução ali específica para uma finalidade em Israel. Jesus ele ressuscitou no domingo, então nós cristãos entendemos que o nosso dia do descanso é o domingo. Na verdade, uns entendem que é o domingo, outros entendem que é qualquer dia, desde que isso cumpra aquele ciclo de 6 dias, né? Então o sétimo dia seria um dia de descanso. Honra teu pai e tua mãe, como eu falei, é uma ordem para os filhos respeitarem e cuidarem dos pais. Também o primeiro mandamento com promessa, não matarás. Respeito à vida. Não adulterarás. Mostra o respeito de Deus pelo matrimônio e a fidelidade sexual entre marido e mulher.
E aí nós não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Cremos que o decálogo em si mesmo não é a lei de Deus, e sim parte dela. A lei foi escrita no livro e não em tábuas de pedra. Batismo no Espírito Santo. O que é que nós cremos? Como pentecostais, cremos, professamos e ensinamos que o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder do alto, que foi falado pelo Senhor Jesus, que enviara sobre os seus servos. Eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O batismo no Espírito Santo tem uma sua promessa feita no Antigo Testamento. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias. Trata-se de uma experiência espiritual que ocorre após ou junto à regeneração, sendo acompanhada da evidência física inicial do falar em línguas. Essa promessa se cumpriu no Novo Testamento, conforme relatos de Atos. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O batismo do Espírito Santo não é a salvação. Na experiência da salvação, o Espírito Santo passa a habitar no novo crente, que já tem o Espírito Santo, pois é ele mesmo quem conduz o pecador a Cristo. Então, o batismo do Espírito Santo, nós, na Assembleia de Deus, entendemos dessa forma, né? Que o batismo é a evidência do falar em línguas. Né? Eu sei que tem outros que entendem diferente. Necessariamente, você não falar em línguas não quer dizer que o Espírito Santo não habita em você. Ele habita. Você é fiel ao Senhor, ele habita. Mas o entendimento da Assembleia de Deus é que ser batizado com o Espírito Santo é manifestar o dom de línguas. Tá? Então, que fica aqui esse entendimento conforme largamente defendido pela Assembleia de Deus. Os dons do Espírito Santo. Como pentecostais, cremos e ensinamos que os dons do Espírito Santo estão presentes em nosso dia a dia na vida da igreja. Sabemos que esses dons eles não nos pertencem. Fique claro isso aqui. Eu sempre bato nessa tecla porque tem muita gente que acha que deve procurar Jesus, procurar manifestações de dons na casa de A, de B e de C. Muitas vezes abandonam as suas igrejas, vão para montes, para isso e para aquilo, e a impressão que dá é que para eles a igreja não tem essas manifestações porque Deus ali não está presente. É essa a impressão que eu tenho. Né? Na verdade, o lugar da manifestação dos dons é aonde a igreja se reúne. Porque o dom pertence à igreja, o dom não pertence a A, B ou a C. Sempre tenho falado isso aqui e vou bater nessa tecla até que me provem que eu estou errado. Os dons espirituais, se você vai para a casa do Senhor e busca em oração e clama e se coloca na presença do Senhor e se derrama na presença do Senhor e diz para o Senhor, eu quero sentir a manifestação, eu quero ver em mim a apresentação, a manifestação dos dons, isso vai acontecer. Porque o dom não é meu, o dom não é seu, o dom não é da irmã Mariazinha, da irmã Maricotinha, da irmã Chiquinha, da irmã Joaninha, da irmã, sei lá, da irmãzinha, nem do irmãozinho. O dom é do Espírito Santo, ele concede a cada um conforme for percebida a necessidade da igreja. Os dons espirituais são distribuídos, dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas, dons de poder, operação de maravilhas, fé e cura, dons do saber, sabedoria, ciência e discernimento de espíritos. Pela ordem das Escrituras, vem o dom da sabedoria dado por Deus para resolver problemas extraordinários. A palavra da ciência é um conhecimento dado por Deus sobre algo que jamais poderia ser sabido. O dom da fé não é da fé natural, mas especial para um momento específico. E os dons de cura para sarar doenças do corpo e da alma. Esse dom da fé, eu posso dizer que eu já vivenciei isso. Eu já fui alcançado por uma grande graça que Deus me concedeu há muitos anos atrás e eu tive uma fé, eu fui
tomado por uma fé tão poderosa que eu tenho certeza que foi por causa daquela fé que eu recebi uma cura maravilhosa. Porque nem os médicos conseguiam me dar para os meus pais, quando eu ainda era criança, a resposta para aquela minha enfermidade. E por causa de uma fé que nasceu em mim em um momento único da minha vida, e minha mãe atendeu o meu pedido, eu fui restaurado de uma enfermidade. Então esse dom, e eu posso dizer, nunca mais esse tipo de fé me atingiu novamente. Eu sei exatamente o que é isso. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Você vai ver lá assim, 1 Coríntios 12, 1. Deus manifesta seu poder ao mundo por meio da igreja, usando os dons espirituais. Os dons espirituais descritos por Paulo, por revelação, são 9. Isso aqui é muito relativo, tá? Eu não vou comentar esse ponto. Operação de Maravilhas traz ideia de manifestação do poder, manifestações poderosas e milagrosas. A profecia comunica aos homens uma palavra específica de Deus. Não se confunde com a pregação da palavra de Deus. Essa profecia não tem caráter canônico e deve ser julgada. Essa profecia, evidentemente, que é aquela situação excepcionalíssima. Eu sempre falo isso. A profecia na igreja, ela é excepcionalíssima. Tem gente que acha que falar profecia na igreja o tempo todo é natural, é normal. Banalizam a profecia, na verdade é essa. Eu vejo uma situação aqui perto da minha casa que a pessoa fica profetizando 1 hora. É uma coisa assim que me chama bastante atenção, né? Não é por aí. A cura divina. Cremos, professamos e ensinamos que a cura divina é um ato da soberania, graça e misericórdia divina para o indivíduo adoecido. Essa cura se dá pelo poder do Espírito Santo que restaura física e emocionalmente a saúde do ser humano. Cura divina, milagre, vou deixar isso claro, não é uma coisa que acontece toda hora, como muitos fazem por aí. Milagre é algo extraordinário. A cura divina, ela existe no ambiente evangélico. Isso é fato e eu sou prova viva disso. Tá? Eu sou prova viva disso. A cura divina, ela acontece. Mas milagres são fatos extraordinários. Eu sempre gosto de dizer, Jesus esteve num lugar que havia milhares de doentes, mas ele curou apenas um. Lembra do tanque de Betesda? Milhares de pessoas precisando de cura ali. Jesus poderia ter curado todos aqueles, mas ele foi lá e curou um. Que fique claro isso, entenda isso. E não questione Deus. Ah, mas eu sou fiel a Deus há tanto tempo, por que eu estou com esse câncer? Você é um ser humano, você está sujeito. Essa carne aqui, essa matéria aqui, ó, isso aqui, ó, daqui a alguns dias vai passar. Nós vamos para o lugar que todos já foram antes de nós. É natural isso. Agora, aquilo que está em nós, meu espírito, a minha alma, ela vai voltar para Deus. Guarde isso no seu coração. Se você não é curado, Deus sabe por quê. Se você está enfermo e a cura não vem para você, pense que existe uma pátria e nós vamos morar nessa pátria. Todos nós. Uns vão antes, outros vão depois. A segunda vinda de Cristo. Cremos que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo se dará em duas partes distintas, sendo a primeira fase o arrebatamento da igreja e a segunda após a tribulação. Nós somos chamados pré-tribulacionistas e pré-milenistas. Eu estou até lendo aqui essa revista do Obreiro, ó, muito importante. Está trazendo aqui essas questões doutrinárias, né? Aqui é uma doutrina escatológica, pré-tribulacionismo. É muito importante essa revista, muito boa. Tem vários pastores aqui comentando vários temas relacionados a isso, né? Então, nós somos pré-tribulacionistas, Assembleia de Deus, né? Assembleia de Deus, ela é pré-tribulacionista, pré-milenista e
ela aguarda a vinda de Jesus para qualquer momento. A segunda vinda de Cristo será em glória, né? Ou seja, quando ele vier para batalhar com o inimigo, aprisioná-lo pelos 1000 anos, e aí nós vamos reinar com Cristo 1000 anos, depois vai haver mais uma batalha e finalmente nós estaremos entrando para sempre na eternidade. Cremos o mundo vindouro, cremos que há um mundo vindouro, preparado para os salvos e condenados. E que depois do milênio virá o juízo final, conhecido como grande trono branco. Após esse julgamento virá o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. A palavra de Deus nos diz que justos e injustos hão de ressuscitar em momentos diferentes. Isso é um fato, né? Os justos ressuscitarão para estarem com o Senhor na glória, no primeiro momento do retorno de Cristo, quando ele vier nas nuvens. Paulo vai dizer, aqueles que dormiram no Senhor ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados. É isso? Mundo vindouro. E aí nós vamos para o ponto 3, para o 24. A família. Cremos, professamos e ensinamos que a família é uma instituição criada por Deus, imprescindível à existência, formação e realização integral do ser humano, composta de pai, mãe e filhos, quando houver. A palavra de Deus nos diz que Deus criou homem e mulher numa clara demonstração da diferenciação entre os sexos e a sua conformação para a formação da família e para a formação do casal e a procriação. Cremos que a família é preservada quando ausentes pai e mãe, os filhos ficam sob os cuidados de parentes próximos. Conforme a Escritura, a homossexualidade é condenada por Deus, está lá em Levíticos 18 e 22, como também qualquer arranjo que vise reconhecer a união de pessoas do mesmo sexo, como o casamento. Qualquer outro modelo que atente contra a monogamia, a heterossexualidade, é rejeitada por Deus em sua palavra. Então, esse é o entendimento da Assembleia de Deus. A família é formada por homem e mulher e a sua prole, né? E qualquer coisa que saia dessa compreensão, biblicamente, não somos nós que dizemos, é a Bíblia, nós falamos que a nossa Bíblia é a única regra de fé e prática. Qualquer compreensão que esteja fora disso, nós, porque obedecemos à palavra de Deus, nós não concordamos, nós discordamos. Que Deus abençoe você. Como eu falei, eu fui bem sucinto mesmo, só para que você tenha uma noção de como é que se dá a nossa crença, a nossa fé, aquilo em que nós acreditamos. Que Deus te abençoe. E como eu falei, eu vou colocar aqui, mais uma vez, o livro onde você pode ter uma maior abrangência da nossa declaração de fé. Fique com Deus.